Esses daqui são provavelmente os modelos mais interessantes que você vai encontrar para comprar de placa de vídeo nessa geração. Tô falando da RX 9070 XT da AMD e da RTX 5070 Ti da Nvidia. Não, eles não são os modelos mais poderosos, quer dizer, pelo menos do lado da Nvidia não é o modelo mais poderoso, mas é o mais poderoso da AMD. Mas definitivamente é um ponto de equilíbrio perfeito entre a performance e o custo. Sim, acima disso aqui o negócio começa a ficar meio absurdo. A gente já tá falando aí de placas de 8, 9, 10, 15, 20 mil reais. Vai ficando pior. Então essas placas provavelmente vão ser o máximo que muita gente vai buscar. Mas o que será que elas entregam de performance? E outra, será que a 9070 XT é realmente uma alternativa para a 5070 Ti da Nvidia? Será que tá boa a AMD agora? Melhorou os drivers? Como é que tá a performance em Ray Tracing? Como é que tá o consumo? Será que compensa ir de AMD ou compensa você ir na 5070 Ti? Como é que tá o DLSS 4? Melhorou os drivers? Pois é, eu resolvi comparar essas duas placas para trazer para vocês a performance e tirar essa dúvida. Qual delas você vai escolher para ser a sua próxima placa de vídeo, provavelmente por mais alguns anos? Tá achando que é só sua avó, o seu tio ou seu pai que caem em golpe na internet, né? Pois é, hoje qualquer clique errado pode expor tudo. Seu jogo, seu banco, suas senhas. Se você usa o PC ou o celular para jogar, trabalhar ou só para viver online, precisa proteger os seus dados. E o jeito mais completo que eu testei até hoje é com o Kaspersky Premium. Inclusive é a solução que eu uso em todos os meus dispositivos há anos. É confiável, leve e resolve. Com ele você recebe antivírus completo, VPN rápida e ilimitada, gerenciador de senhas criptografada, proteção extra nas compras online com o Safe Money e ainda recebe 3 meses de Who's Call para bloquear aquelas ligações de golpe que estão cada vez mais frequentes. Lá no site dá para você comparar os planos, mas o Premium é o mais completo. Dá para usar em smartphone, MacBook, PC, notebook com Windows, Android, iPhone, enfim, qualquer dispositivo que você tenha. É proteção total para sua vida digital. E usando o meu link aqui na descrição, você já recebe 50% de desconto. E aplicando o meu cupom ainda leva mais 30% off. É proteção premium com preço de entrada. Clica aí e se protege agora. Aproveita e já compra um pacote para incluir aí a sua avó, o seu tio, seu pai, sua mãe, sua família inteira. E eu já fiz um vídeo falando sobre essas placas, então se você quiser saber especificamente sobre cada modelo, sobre cada GPU no caso, dá uma olhada no vídeo que a gente já fez no canal. Vou tentar resumir porque vai ser muito teste aqui. Então, se você quiser ver mais, inclusive se inscreve no canal e clica no sininho. A 9070 XT hoje é a placa de vídeo mais poderosa que a AMD tem e provavelmente vai ser a placa de vídeo mais poderosa que ela vai lançar nessa geração, das RX 9000. A AMD mudou algumas coisas, inclusive ela deixou de lançar. Na geração anterior a gente tinha a 7900 XTX, que era o modelo mais poderoso de todos, que disputava ali, né, com a RTX 4080, 4080 Super. E nessa geração a AMD mudou de estratégia e decidiu que eles vão brigar ali pelo intermediário. Sim, eu sei que essas placas são caras, mas elas ainda são intermediárias, porque acima delas ainda tem a 5080 e tem a 5090. E do lado da AMD não tem nenhuma da AMD, mas ainda tem placas mais poderosas que são de outros níveis. E isso se dá por conta do tamanho do chip. Para AMD, eu acho que você até poderia chamar de high-end para eles, mas para Nvidia não. Então, a gente tá meio que ali no meio do caminho, ou mais para cima do meio do caminho. As duas placas utilizam basicamente a mesma configuração de memória, com a diferença de tecnologias, então 16 GB de memória, 256 bits, mas aqui do lado da Nvidia a gente tem memórias mais rápidas e mais modernas, as GDDR7, e a AMD continua utilizando as GDDR6. Em relação à GPU, a Nvidia está utilizando uma versão um pouco aprimorada dos 5 nanômetros, é o 4N, que na verdade é uma otimização ali da TSMC especificamente para as RTX 50, enquanto que a AMD está utilizando 4 nanômetros de fato. Então o 4N da Nvidia não é exatamente 4 nanômetros, é o 5 nanômetros otimizado, melhorado, enquanto que o da AMD são os 4 nanômetros. Em relação ao TGP, o consumo das placas é bem próximo, na verdade, ali na casa dos 300 watts, e a fonte que você vai precisar para utilizar essas placas é uma fonte de 750 watts. Especificamente nesse caso aqui, a ASRock sugere uma fonte de 850 watts, né? Lembrando que isso tem a ver com o restante da configuração, não só a placa de vídeo sozinha não vai puxar 850 watts. Então, o recomendado para os modelos normalmente é 750 watts. Aqui você está vendo dois modelos específicos. A gente tem aqui a Asus Prime do lado da RTX 5070 Ti e do lado da RX 9070 XT a gente tem o modelo Taishi. Eles não estão exatamente nivelados, porque a Taishi é um modelo topo de linha para as placas da AMD, enquanto que a Prime é um modelo, eu diria que de entrada. Isso influencia muito pouco na performance. Na verdade, o modelo OC aqui da Taishi, a Taishi é o modelo overclockado, ele tem um clock um pouco mais elevado e ele tem um limite ali, né, de consumo um pouco mais elevado, então ele vai ter um pouquinho mais de performance do que os modelos de referência. Tenha isso em mente na hora dos comparativos, porque o modelo de referência da 9070 XT pode ter uma performance um pouco inferior, tipo, sei lá, uns 3%, né, em média, no melhor dos cenários. Já do lado da RTX 5070 Ti, qualquer modelo que
você comprar vai ter essa performance ou uma performance melhor, ou seja, se você comprar um modelo topo de linha, se você comprar de repente uma ROG Astral, se você comprar uma TUF, ela vai ter pelo menos essa performance ou um pouquinho mais, ou qualquer outro modelo que você comprar que seja overclockado ou que seja um modelo mais premium, mas esse daqui é o modelo de referência que usa a especificação padrão da NVIDIA. Nessas placas a gente não tem nenhuma das pegadinhas que a gente tem com as outras placas dessa geração. A gente não tem aqui, por exemplo, uma interface de memória cortada, a gente não tem aqui menos lanes PCI Express. As duas placas são PCI Express 5.0 x16 256 bits, o que significa que você não vai ter nenhum tipo de limitação utilizando uma geração anterior, por exemplo, PCI Express 4.0 e nem o 3.0. Você pode ter outros tipos de limitação, mas isso não deve ser um problema para essas placas. Mas eu sei que você tem algumas dúvidas sobre essas placas. Primeiro, sobre as placas da AMD. Como é que tá os drivers da AMD? Eu sei que muita gente reclama, não, os drivers da AMD sem condições, porque eu já tive peças, umas experiências e tal. E o que eu posso dizer para vocês é que nos nossos testes a placa foi super estável e vem sendo estável os drivers da AMD desde pelo menos as RX 7000. Nas RX 6000 a gente encontrou pouquíssima instabilidade, eu mesmo usei algumas placas RX 6000, não tive nenhum problema, e nos testes a gente encontrou pouquíssima instabilidade. Com a 9070 XT não foi diferente, a gente não encontrou basicamente nenhum problema aqui nos testes. Mas é bom lembrar que as placas da NVIDIA enfrentaram alguns problemas de drivers, e não é muito comum para placas da NVIDIA. A gente pensa em NVIDIA como uma placa realmente estável, mas você deve ter acompanhado que tiveram vários problemas no lançamento. Com a RTX 5070 Ti a gente não teve nenhum problema grave ou nada que possa ser relatado aqui como, nossa, olha como os drivers estão ruins. Então, aparentemente a NVIDIA resolveu os problemas de driver, pelo menos nos testes que a gente fez aqui, mas eu posso relatar que sim, eu tive problemas de drivers com a NVIDIA, mesmo com a RTX 40, tá? Então, isso aconteceu. Só pra vocês terem uma ideia que isso é algo possível e pode ficar marcado na cabeça das pessoas. Então, pelo menos os testes aqui, a 9070 XT não tem problema de driver e a 5070 Ti também não teve, então nisso tá tudo bem. Mas como é que tá a performance em Ray Tracing? As placas da AMD era ruim em Ray Tracing, consumia muito, como é que ficou isso aí? E as placas da NVIDIA, não tinha aqueles problemas de hop, não tinha problema de conector, como é que ficou isso? Bom, a gente vai falar sobre isso, mas eu quero mostrar performance pra vocês, que eu acho que no fim das contas é o que importa. Vocês querem ver como é que performa essas duas placas, depois eu vou falar sobre preço, qual compensa, qual que não compensa, e sobre esses detalhezinhos. Para os testes a gente utilizou a nossa bancada com Ryzen 7 9800X 3D, ele está sendo refrigerado por um H150i da Corsair de 320mm, a placa-mãe é uma X870E, para memória RAM nós estamos utilizando 48 GB de Corsair Dominator 6000 MT por segundo, para o armazenamento um SSD da Corsair de 4 TB, a fonte é uma H1500i da Corsair e as placas de vídeo utilizadas nos testes são essas que vocês estão vendo aqui. A resolução que nós escolhemos foi Quad HD, sim, você pode tecnicamente rodar essas placas em 4K e também pode rodar em Full HD, mas em Full HD você já começa a ver o gargalo de CPU, e em 4K não é exatamente para essa resolução que essas placas são pensadas, o que não quer dizer que você não possa rodar em 4K. Definitivamente essas placas conseguem rodar jogos em 4K, principalmente com o auxílio do upscaling, mas a gente vai focar em Quad HD, vamos mostrar a performance para vocês nativo, sem nenhum tipo de upscaling, vamos mostrar com upscaling, com FSR, DLSS e com Frame Generation, com jogos com e sem Ray Tracing. Nice! Começando pelo Plague Tale Requiem rodando com tudo no Ultra em Quad HD, aqui a 9070 XT foi à frente com média de 109, mínima de 87, contra uma média de 106 e mínima de 84 da 5070 Ti. Dá pra considerar um empate técnico aqui, porque tá dentro da oscilação, tá perto da margem de erro ali, mas tecnicamente a 9070 XT ficou à frente. 3% na média, 4% na mínima, mas venceu. Na prática você não vai sentir essa diferença, tipo, vai ser a mesma coisa. Agora partindo pra Black Myth Wukong, é bom lembrar que no Black Myth Wukong a gente já utiliza com Frame Generation nas duas placas, tá? Então a gente utiliza aqui um preset que é do Hardware Unboxed para performance e a gente utiliza o Frame Generation como se fosse um Motion Blur, tá? Mas esse teste não entra na média justamente porque ele é um com Frame Generation. E para tudo que a gente for testar em Frame Generation, já fica aqui o disclaimer. Fica um aviso, Frame Generation não é frame real, ele é um frame gerado por inteligência artificial para adicionar fluidez, não é a mesma coisa de performance, então você não vai ter mais performance, você tem mais frames, mas eles são gerados por inteligência artificial, o que significa que você não está vendo um frame que corresponde ao clique que você está dando no mouse ou no controle. Então ele foi adicionado, e para ele ser adicionado foi atrasado um pouco o frame real, por isso que você sente o input lag, ou seja, o atraso no comando. Espero que tenha ficado claro. Muito obrigado! E é o caso aqui no Black Myth Wukong. A 9070 XT aqui fez média de
244 e a 5070 Ti fez média de 357. De novo, essa aqui não é performance pura, é performance com frame generation, e a gente ignora as mínimas porque os softwares simplesmente não conseguem computar corretamente as mínimas. Mas esse é um jogo que faz bastante sentido ter Ray Tracing, é um jogo bem bonito e ligando o Ray Tracing é para isso que a gente coloca o frame generation. E aqui a 9070 XT fez média de 83, enquanto que a 5070 Ti ficou ali na casa dos 244. Essa não é a performance real das placas, porque tá com frame generation, mas você já consegue ter uma ideia. Mesmo com frame generation, a 9070 XT não consegue tancar, ou seja, o hit de performance com Ray Tracing ligado nesse jogo é muito pesado, e a gente tá falando só do Ray Tracing no médio. E o Black Myth Wukong a gente tem usado como exemplo justamente para alertar você que, de repente, você vê uma diferença enorme de performance, mas isso não é performance, é só um frame sendo mostrado na tela, mas aquilo não tá de fato refletindo na performance que você não vai sentir. Então por isso que às vezes tem muito FPS, mas parece que o jogo tá meio lento. De qualquer forma, com frame generation, a 9070 XT ficou bem atrás. Esse é um jogo que favorece bastante a Nvidia, e aqui a 9070 XT vai perder em qualquer cenário. Call of Duty Black Ops 6, aqui a gente testou no modo multiplayer, é um benchmark que você pode usar como base pro Warzone, tá? Aqui a 9070 XT fez média de 161 e mínima de 95, enquanto que a 5070 Ti fez média de 133 e mínima de 87. É bom lembrar que a gente tá rodando no Ultra em Quad HD, tem gente que roda isso aqui em qualidade menor, mas ainda assim a 9070 XT ficou na frente. Na verdade, nem me surpreende a 9070 XT ficar à frente, porque as placas da AMD normalmente se saem melhor nesse jogo. O que me surpreende é que a 5070 Ti, na verdade, tá bem perto em performance, né? 133 para 161 é uma diferença considerável, né? 21% à frente a 9070 XT, mas eu já vi casos onde as placas da Nvidia ficam bem mais atrás nesse jogo. Utilizando aqui o DLSS ou FSR, eu sei, tem gente que fala assim, não, eu não vou usar DLSS porque é frame fake. Não, calma, vocês estão confundindo. O FSR e o DLSS, eles fazem upscaling. Você só vai rodar numa resolução menor e vai fazer um upscaling, reconstruir a imagem para você ter uma qualidade final. Isso não vai afetar a performance, inclusive melhora a performance, porque diminui o tempo de resposta, frame time e tudo mais. Então só pra... Entendeu? E aqui, curiosamente, eu não sei qual que é o problema da implementação desse jogo, mas quase não fez diferença. Melhorou um pouquinho as mínimas nas duas placas, mas a média ficou basicamente a mesma. Tipo, a mesma mesmo. Não mudou praticamente nada. Mas vamos falar de jogo competitivo. E o CS2 aí? Eu quero cuspir FPS. Bom, é claro que o limitador normalmente é o CPU nesses jogos, mas a gente tá falando do 9800X 3D, que é o mais poderoso que a gente tem disponível para esse jogo, basicamente, ou um dos mais. A 9070 XT aqui fez média de 385 e mínima de 255, enquanto que a 5070 Ti fez média de 436 e mínima de 234. E aí, para não correr o risco de dizer não, mas está sendo limitado por tal, a gente ativou o FSR. E aí a gente chega mais próximo do limite do que o processador consegue cuspir de FPS na tela mesmo. Aqui a 9070 XT fez média de 492 e mínima de 344, contra uma média de 522 e mínima de 343. Então diminuiu consideravelmente a diferença de performance aí, né? Ficou só 6% atrás aí a 5070 da 5070 Ti, enquanto que ela estava 12% atrás. Diminuiu pela metade a diferença que tinha de performance utilizando o FSR, o que é uma prática, acredito eu, que é até comum no CS, levando em conta que você vai rodar isso tudo no talo. Se você for rodar com tudo no mínimo, as duas placas vão cuspir FPS e vai ficar basicamente na mesma. Mas na prática, a 5070 Ti vence. Cyberpunk 2077. Eu tenho certeza que você vai comprar essas placas para rodar esse jogo, não é nem ironia. Você realmente deveria, porque o jogo tá muito bom. A 9070 XT fez média de 136 e mínima de 109. Ela ficou atrás da 5070 Ti, que fez média de 154 e mínima de 110. Curiosamente, as mínimas não foram tão boas assim da 5070 Ti. Ela ficou na mesma mínima da 9070 XT, mas a média ficou muito distante, né? Isso acaba representando uma oscilação no jogo. Então, diria que ficou um pouco mais instável, apesar de ter uma média maior. A 9070 XT teve uma diferença de 12% ali na média, e 1% da mínima ficou basicamente a mesma coisa. Mas ninguém vai jogar Cyberpunk 2077 sem ligar um Ray Tracingzinho, né? Então, ligando o Ray Tracing aqui, a 9070 XT fez média de 52 e mínima de 44, ou seja, o hit de performance foi bem grande, né? Então a gente saiu ali dos 136 FPS para 52. Mas na 5070 Ti também teve um hit, 59 de média, 49 de mínima. Tem duas formas de olhar para isso. Sim, é muito ruim o impacto de performance, mas o hit de performance em Ray Tracing na 5070 Ti foi quase o mesmo da 9070 XT, porque perdeu-se muita performance, né? Ela saiu ali, na verdade, do 154 e foi para 59. E o mais legal é ver que a 9070 XT entregou uma boa performance em Ray Tracing. A gente sabe que as placas da AMD vêm atrás em Ray Tracing há muitas gerações, mas nesse jogo aqui conseguiu tirar bastante a diferença. Então ficou 12% atrás na média, 10% na mínima. O que dá para fazer é utilizar o DLSS ou o FSR para fazer upscaling. Nesse jogo tem as duas tecnologias, a gente utilizou o DLSS para as
placas da NVIDIA, o FSR para as placas da AMD. E aqui nesse cenário, as duas placas têm basicamente a mesma performance. Não a mesma qualidade visual, mas avaliando a performance, da mesma coisa. 92 de média, 75 de mínima para 9070 XT, 71 para 5070 Ti. Então você consegue jogar com Ray Tracing nessas duas placas, utilizando o upscaling, o que é perfeitamente tranquilo para Quad HD. Eu não tenho motivo nenhum para eu não recomendar para você fazer isso. Então as duas placas boas para rodar com o jogo em Quad HD com Ray Tracing. E como a gente já está acima dos 60 FPS, bem acima dos 60 FPS, aqui sim faz sentido você ligar o Frame Generation. Tem o Frame Generation da NVIDIA, tem o Frame Generation da AMD. A AMD só tem o Frame Generation, ela não tem um Multi-Frame Generation, que gera mais do que 2 quadros por vez. Mas essas tecnologias em ambas as fabricantes só servem para dar mais fluidez no jogo, tá? Então não tem nada a ver com performance. Mas como você já tá com FPS alto, aí sim faz sentido você ativar o Frame Generation. E aqui a 9070 XT fez média de 177 e a 5070 Ti média de 149. Então o Frame Generation da AMD no X2 ou no Default ele consegue gerar mais quadros dentro desse ritmo de geração de quadros. Agora a gente de novo não tá avaliando a qualidade do quadro, tá? Isso aqui é só a quantidade. Mas o Cyberpunk ainda tem um modo Overdrive, que é o Path Tracing, que é o Ray Tracing no talo, de verdade mesmo. E aqui só dá pra rodar com Frame Generation mesmo, né? Colocando aqui o DLSS no modo qualidade, com o RT Overdrive e o Frame Generation, a 9070 XT faz média de 91 contra 103 da 5070 Ti. Você consegue ter mais FPS em ambas as placas, diminuindo a qualidade do upscaling. Então você pode colocar o DLSS ou FSR no modo balanceado e vai estar tudo bem. Para Quad HD não tem problema nenhum. Eu diria que com o modo Transformer da NVIDIA dá até para você diminuir para o modo Performance e ainda assim você vai ter uma qualidade final boa em Quad HD. Já do lado da AMD você vai conseguir perceber ali que já não fica tão legal o FSR no modo Performance em Quad HD. Então tem esses detalhes que não vai aparecer para você na tabela. E claro, é sempre bom lembrar que a NVIDIA tem um Multi-Frame Generation X3 e X4, que aumenta ainda mais a fluidez, tá? Então todos esses quadros aqui não significa que você vai ganhar muita performance, que agora você vai ter uma performance de 4090. Não, Jensen, a 5070 Ti não tem performance de 4090, mas você vai ter mais fluidez, tá? Então não tem como comparar da AMD, porque ele simplesmente não tem uma tecnologia Multi-Frame Generation. Partindo agora pro The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered. É tudo isso o nome do jogo mesmo. Aqui a 9070 XT fez média de 60, mínima de 46, e a 5070 Ti média de 58 e mínima de 43. Então, tecnicamente, a mesma performance nas duas placas, você não vai ser capaz de identificar a diferença. As duas conseguem rodar o jogo bem na média de 60 FPS, mas essa mínima na casa dos 45 FPS não é exatamente o que eu gostaria de ver. Ainda vai ter uma experiência legal, mas em alguns momentos você vai ter umas quedas para baixo dos 60 FPS. E tudo isso sem a gente estar falando de Ray Tracing, porque com o Ray Tracing no alto, a 9070 XT fez média de 50 e mínima de 39, enquanto que a 5070 Ti faz média de 47 e mínima de 36. Curioso, né? Uma placa da AMD fazendo mais performance em Ray Tracing do que uma da NVIDIA. Curioso mesmo. Tá só uma diferença de 6% na média e 8% na mínima, mas é uma vitória. É claro que você não vai querer estar rodando aí abaixo dos 60 FPS, é por isso que você tem o upscaling, você pode usar o DLSS ou o FSR. Aqui a gente utilizou no modo qualidade, aí a 9070 XT fez média de 71 e mínima de 55, enquanto que a 5070 Ti fez média de 67 e mínima de 48, eu já falei pra vocês sobre a qualidade final e não sei a mesma coisa, então eu não vou ficar me repetindo. Mas já me repetindo, não é exatamente a mesma qualidade final, porém você consegue rodar tranquilamente com as duas tecnologias, tá? Ainda assim vai dar pra você rodar de boa com o FSR em Quad HD. Quad HD foi foda, né? Falei errado. E sim, a gente tem o Frame Generation, aí você consegue aumentar a fluidez do jogo. A 9070 XT vai renderizar ali 134 quadros e a 5070 Ti 116. Se você quiser entender mais sobre a diferença de FSR e DLSS, dá uma conferida no vídeo que a gente fez aqui explicando sobre isso. Fortnite, é claro que você quer jogar um Fortnite nessa placa em Quad HD. E aqui você vai conseguir rodando no preset alto, uma média de 181, mínima de 157 do lado da AMD e média de 177, mínima de 150 do lado da NVIDIA. E não é que uma placa da AMD equivalente bateu a concorrente em Fortnite? Parece que a coisa tá mudando mesmo. 2% só é verdade na média, mas 5% na mínima. De qualquer forma, as duas vão entregar uma excelente performance em Fortnite, não precisa nem... Acho que tá óbvio isso, né? E se você quiser mais performance, dá pra você utilizar o upscaling. Tecnicamente não tem oficialmente o FSR do Fortnite. Até tem um jeitinho ali, mas a gente prefere utilizar o ZSS, que é uma tecnologia da Intel do lado da placa da AMD, já que, né, não tem. Enfim. E do lado da NVIDIA a gente utilizou o DLSS mesmo, ambos no modo qualidade, e o ZSS funciona muito bem também, tá? A 9070 XT fez média de 217 e mínima de 193, 5070 Ti média de 218 e mínima de 167. Então a mínima ali da placa da AMD, na verdade, foi melhor, né? Melhorou bastante aqui, 16% melhor do que a da NVIDIA, e a média foi a mesma. Quem diria, né? A placa da AMD foi melhor, inclusive com a tecnologia da Intel.
Que negócio louco. Horizon Forbidden West, rodando aqui em Quad HD com preset muito alto, a 9070 XT fez média de 131, mínima de 100, e a 5070 Ti média de 113, mínima de 90. É um jogo que é portado do console, então tecnicamente ele é otimizado para AMD, então é de se esperar que ele rode melhor em hardware AMD, mas pra gente ver isso concretizar. Você pode utilizar o FSR e o DLSS também para upscaling, para aumentar a performance. Aqui a 9070 XT vai para 155 de média, 115 de mínima, e a 5070 Ti média de 138 e mínima de 101, dá 12% a mais de performance na 9070 XT na média e 14% na mínima. E com o Frame Generation, basicamente as duas placas fazem a mesma performance. Então é isso, ligou o Frame Generation, aí a NVIDIA consegue basicamente fechar essa diferença de performance e a AMD fica travada ali na mesma performance. Eu desconfio, inclusive, que chegou no limite da engine aqui, 197 FPS, acho que tá muito próximo. Spider-Man Remastered, não é o 2, é o Spider-Man Remastered ainda, calma, o Remastered. E aqui a 9070 XT fez média de 207, mínima de 139, e a 5070 Ti média de 126 e mínima de 62. Eu sei o que você vai falar, é muito estranho, e é muito estranho. Praticamente todas as placas da atual geração da NVIDIA têm tido esse comportamento bizarro no Spider-Man. A gente não sabe o que acontece, não acho que a NVIDIA vai resolver. Não quer dizer que você não vai conseguir jogar, muito pelo contrário, você vai conseguir jogar muito bem, obrigado, mas, claro, você vai jogar muito melhor na placa da AMD. De novo, é um jogo portado do console, então espera-se uma performance muito melhor, o que não se espera uma performance tão ruim da placa da NVIDIA, e isso vai cobrar o seu preço lá no final. Sim, a gente vai incluir o Spider-Man 2 em outros testes. Se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações que a gente vai adicionar mais testes. Aliás, o que vocês querem ver? Em 4K? Talvez essas placas? Utilizando o Ray Tracing aqui com um preset muito alto, a 9070 XT faz média de 119, mínima de 88, e a 5070 Ti média de 89, mínima de 52. Então ainda diminui a performance da NVIDIA e as mínimas começam a ficar bem ruins abaixo de 60 FPS. Você pode utilizar o upscaling para melhorar, mas aqui faz pouca diferença, na verdade faz diferença nenhuma, não tem basicamente impacto nenhum aqui em nenhuma das duas placas. A NVIDIA ainda ganha um pouco na média, mas a mínima fica basicamente a mesma, fica um pouquinho mais próximo de 60, enquanto que na placa da AMD o efeito é zero, não tem efeito upscaling. E aí o que você pode fazer é utilizar o Frame Generation e aí você consegue ganhar fluidez. E tudo bem, porque as duas placas estão rodando tecnicamente bem acima dos 60 FPS, então a gente vai conseguir ali uma performance de 232 FPS na 9070 XT, 190 na 5070 e aumentando a fluidez. Starfield! Você vai querer jogar Starfield nessas placas, e você vai conseguir, porque 9070 XT fez média de 94 e mínima de 80, 5070 Ti média de 85 e mínima de 72. Utilizando o upscaling, um DLSS ou FSR, as duas placas têm tecnicamente a mesma performance, 104, 101 de média, mas a 9070 XT faz um pouquinho melhor ali as mínimas, né? Tá só um pouquinho fora da margem de erro, com 4%. Utilizando ali o Frame Generation, a 9070 XT ainda continua à frente, 172 contra 159. Outro jogo que divide opiniões é o Star Wars Outlaws, mas testando aqui, ele é um jogo bem pesado e rodando no preset Ultra em Quad HD, 68 de média, 67 de média, 57 de mínima, 55 de mínima. Então as duas ficaram basicamente empatadas, dá uma diferença de 1%, ou seja, empate técnico. Nas mínimas, a 9070 XT foi um pouquinho melhor, mais próximo de 60 FPS do que dos 55. Aí você vai querer utilizar o upscaling, a 9070 XT faz média de 95, mínima de 74, e a 5070 Ti média de 90 e mínima de 65. Eu esperava um pouquinho melhor aqui as mínimas da 5070 Ti. E sim, você pode utilizar o Frame Generation a partir do momento que você já está bem acima dos 60 FPS, aí você vai para 179 na 9070 XT, 147 na 5070 Ti. De novo, a gente não está avaliando a qualidade dos frames aqui, só a quantidade mesmo. The Last of Us parte 1, não é o parte 2 ainda. A gente vai adicionar a parte 2, mas esse é o parte 1. Muita gente vai querer jogar porque não jogou nem esse ainda, é um jogo bem pesado ainda. Rodando com preset Ultra, a 9070 XT fez média de 120, mínima de 102, e a 5070 Ti média de 101 e mínima de 85. A placa da AMD saiu melhor, mas já era de se esperar, que de novo é um port do console. Utilizando o upscaling, o DLSS ou o FSR no modo qualidade, as placas têm basicamente um empate técnico e a diferença ali fica mais nas mínimas, que sai um pouquinho da margem de erro, vai para 4% a favor da 9070 XT. A mesma performance das duas placas com o upscaling, eu não vejo porque você não utilizaria o upscaling nesse jogo, principalmente em Quad HD. Mas como é que ficou essa disputa aí? Bom, nos 11 testes que a gente fez aqui, a 9070 XT ficou à frente, média de 150 e mínima de 112, enquanto que a 5070 Ti fez média de 141 e mínima de 97. Se a gente tirar o Spider-Man, a diferença diminui um pouco. Isso porque o Spider-Man foi meio que uma anomalia, mas acontece. Então a gente pode mostrar pra você essa mínima, mas só vai disfarçar que existe esse tipo de coisa. A gente não colocou, por exemplo, o Black Myth Wukong aqui, porque a gente só testou com o Frame Generation, mas é um jogo que vai desequilibrar bastante a balança pro lado da AMD, porque em qualquer situação a placa da NVIDIA vai melhor. Então, tecnicamente, a gente tem placas com uma performance muito próxima. Em alguns testes você vai ver elas com a mesma performance, em algum momento a 5070 Ti vai estar à frente, em algum momento a 9070 XT vai estar à frente, porque vai depender
depende de quais jogos foram testados. Aqui no nosso caso, a gente consegue ver que a 9070 XT saiu melhor, principalmente nas mínimas, né? Eu diria que as mínimas são mais relevantes ainda, porque 15% na mínima, mas tem essas oscilações, dependendo dos jogos, as placas da NVIDIA vão pior, dependendo dos jogos, as placas da AMD vão pior. Então, é muito importante que você veja vários reviews para definir em quais cenários a placa vai ser importante para você. Então, tecnicamente aqui, de novo, nos números, a placa da AMD ficou 6% à frente. Em alguns testes de outros colegas eu já vi, tipo a 5070 Ti 3% à frente, ou 3% atrás, 4%. E é bom lembrar que esse modelo é um modelo overclockado da 9070 XT contra um modelo stock da 5070 Ti. Por que não testou os dois overclock? Porque a gente não tem. E a gente não quer ficar fazendo overclock, porque o overclock ele depende da qualidade do silício, então não seria justo de qualquer forma, e a gente só vai ficar maquiando e entrar numa discussão inútil por horas e horas aqui. É isso. Em relação à performance, você pode esperar praticamente a mesma coisa. Como que vocês viram aqui, na maioria dos jogos, tirando alguns casos que favorecem a AMD ou que favorecem a NVIDIA, você vai ter basicamente a mesma performance. Mas é claro, tem o Ray Tracing. Mas no Ray Tracing não vai ter como. E olha, aqui nos testes que a gente fez no Ray Tracing, a 9070 XT ficou à frente. Obviamente que a 5070 Ti pode ficar à frente dependendo do cenário. Esse aqui foi só nos testes que a gente fez, a 9070 XT ficou à frente, mas é porque nós testamos mais jogos que acabam utilizando um Ray Tracing que são otimizados para AMD. E dependendo do cenário, você pode utilizar jogos que são mais otimizados para NVIDIA, tá? No geral, as placas da NVIDIA ainda continuam tendo uma performance melhor em Ray Tracing. Então, justiça seja feita essa realidade. Aqui aconteceu por causa da anomalia do Spider-Man. Tirando o Spider-Man, a diferença já diminui, né? E dependendo dos jogos que você testar, enfim, se colocar o Black Myth Wukong aqui, por exemplo, o negócio inverte. Mas é bom ver que as placas da AMD finalmente conseguiram chegar próximos. Dá pra gente posicionar a 9070 XT em relação à performance de Ray Tracing com uma 4070 Ti. A 5070 Ti vai estar ali na casa da 4080 Super, pra vocês terem um posicionamento em relação à geração anterior. Então, em Ray Tracing seria o equivalente a você comprar uma placa que tem essa performance contra outra que tem essa performance, sendo essa 9070 XT e essa 5070 Ti. Não sei se vocês entenderam. Em relação ao consumo, a 9070 XT, o sistema equipado com a 9070 XT consome mais. Só que, de novo, esse é um modelo overclockado. Não vai chegar nunca na eficiência da 5070 Ti, mesmo que você utilize um modelo com TGP de referência, porque deu 421 o pico do consumo do sistema contra 522. Então você não vai tirar uma diferença de 100 watts, porque não tem uma diferença de 100 watts para o modelo de referência e modelo base da 9070 XT. Consome mais, mas de novo, não é o fim do mundo. E até faz sentido, né, o pedido de 850 watts aí da ASRock. Em relação à temperatura, a Prime bateu um pico ali de 66 watts, rodando Cyberpunk 2077, e a 9070 XT 57. Ambas as placas super silenciosas. Claramente, esse é um modelo mais simples do que o modelo Taishi, tá? Então a gente tá falando de um modelo mais topo de linha, então perfeitamente aceitável para as duas placas, tá muito bom, muito bacana, não tem ruído excessivo, não tem nada. Então no fim do dia, Robson, qual que vale a pena eu escolher? Me ajuda aí. Bom, se você pensar em relação à performance, as duas placas estão muito próximas. Tem alguns detalhes importantes que os números aqui talvez não mostrem para você. Como eu falei, o DLSS ainda entrega uma qualidade final melhor, tanto no upscaling quanto no frame generation. Mas isso é muito difícil de você notar, você precisa realmente botar lado a lado ou ser um cara que é mais sensível a esse tipo de anomalia que acontece. Ambos vão ter artefatos no Frame Generation, do lado da NVIDIA vai ser um pouco melhor, principalmente com as atualizações que teve agora. O ritmo de atualização de software da AMD tem sido mais lento, principalmente no quesito de upscaling e de Frame Generation. A AMD também não tem uma tecnologia de Multi-Frame Generation, o que pode ou não pode ser um problema para você. Eu sinceramente tenho utilizado muito o Frame Generation, mas pouco o Multi-Frame Generation. Então, para mim não tem feito muita diferença, mas isso é uma coisa que vai mudar de um usuário para o outro. Tem gente que vai ligar e falar, não, para mim ficou muito melhor, então para mim faz muita falta não ter essa tecnologia. Em relação à performance em Ray Tracing, como eu falei para vocês, o nosso teste aqui acabou meio que saindo da média. Se você for ver todos os outros testes, vai ver que a 5070 Ti fica à frente, porque depende dos títulos. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês. Tem o Indiana Jones, tem o Black Myth Wukong, e só esses dois jogos já conseguem mudar muito. Tem o Alan Wake. Então são jogos que utilizam, por exemplo, o Path Tracing, que é muito mais pesado. No Cyberpunk a gente já viu isso, e o Cyberpunk foi um jogo que a AMD conseguiu otimizar bem. Então é bom deixar claro, a performance em Ray Trace das placas não é equivalente, apesar da gente ter mostrado aqui, é meio contraditório isso, mas apesar da gente ter mostrado aqui, a real é que não, a 9070 XT não tem mais performance em Ray Trace do que a 5070 Ti, vai variar dos jogos que você testa, como você testa. Sobre os outros detalhezinhos do tipo, mas e essas memórias GDDR6 contra as GDDR7? Como vocês viram, não fez basicamente nenhuma diferença. A 9070 XT conseguiu fazer frente a uma 5070 Ti. E agora entra a parte mais importante, o preço. A 9070
XT foi anunciada por $599, enquanto a 5070 Ti foi anunciada por $750, aqui no Brasil por volta dos R$7.500. Hoje o preço obviamente não é esse, aliás, me atualiza aí nos comentários quanto que tá custando essas duas placas, deixa aí nos comentários, eu quero saber quanto que elas estão custando. Aqui no Brasil, a 9070 XT não teve preço sugerido, mas hoje você consegue encontrar a 9070 XT entre 500 até 900 reais mais barato do que uma 5070 Ti. Isso depende muito de promoções pontuais e tudo mais, mas em média eu diria que tá ali na casa dos 700 reais a diferença de uma placa para outra. Um pouco mais! Se vale mais a pena a 9070 XT ou 5070 Ti, vai realmente ficar com você, mas eu deixo esse número aí na sua cabeça. Eu confesso que eu fiquei bem surpreso com a performance da 9070 XT, foi uma performance muito boa, e também fiquei surpreso com a 5070 Ti. Eu confesso que eu fiquei surpreso com a performance das duas placas, e essas, para mim, são provavelmente as melhores placas que você pode querer comprar nessa geração, com exceção de quem tá querendo comprar placa para 4K, que deve considerar 5080 e 5090, ou se você vai comprar para Full HD, que daí já não faz muito sentido, você vai para 5060, 5060 Ti, 9060 XT. A 5070 Ti é uma alternativa muito mais interessante do que a 5070 e consegue ser uma alternativa também à 5080, enquanto que a 9070 XT é provavelmente a melhor compra que tem ali entre a 5070 e a 5070 Ti. Então essas duas placas conseguem sozinhas serem as melhores opções dentro de uma gama muito grande de escolhas. Eu realmente acho que qualquer uma das duas placas vai te atender muito bem, dadas as particularidades. Então eu não consigo dar uma resposta definitiva, porque vai realmente depender de qual jogo você joga, se você foca mais em Ray Tracing, Path Tracing, se o Multi-Frame Generation faz ou não faz diferença para você, se você joga um Warzone, se você joga os jogos que vão melhor nas placas AMD, se você prefere os ports de console, então vai ficar mais por conta disso. No restante, a AMD tá bem em pé de igualdade para disputar com a Nvidia, com exceção da parte do software. Ainda fica aquele sentimentozinho do tipo, mas não é exatamente a mesma coisa com a